A solução genial de Dr. Henrique. ENIAC, a história que pode mudar o destino da humanidade. Início impactante. 0,030. Imagine um mundo onde o tempo não é mais seu inimigo, mas sim sua ferramenta mais poderosa. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, bilhões de pessoas ao redor do mundo estão presas em uma corrida desenfreada contra o tempo. Nossas vidas são governadas por ele. Relógios que marcam cada segundo, calendários que definem nossos dias, anos que trazem mudanças inevitáveis. Mas, e se não fosse assim? E se ao invés de sermos escravos do tempo, pudéssemos moldá-lo, dominá-lo, manipulá-lo? Essa é a incrível história do Dr. Henrique, um homem que desafiou tudo o que sabemos sobre o tempo e criou algo capaz de mudar o destino de toda a humanidade. Hoje você vai conhecer essa história. E acredite, ela vai te fazer questionar tudo o que você pensava saber sobre o tempo e o futuro. Mas prepare-se, porque essa jornada está apenas começando. Contextualização do mundo em crise. 0,30. 2 dias. A humanidade está à beira do colapso. Crises climáticas cada vez mais severas ameaçam nosso modo de vida, trazendo tempestades, inundações e secas que deixam milhões em perigo. Economias estão em ruínas. A desigualdade social nunca foi tão visível. Doenças misteriosas se espalham a uma velocidade assustadora, desafiando todos os avanços da medicina moderna. Cada dia parece um passo mais próximo do desastre. As esperanças de um futuro próspero começam a desaparecer. É nesse cenário sombrio que conhecemos Dr. Henrique. Dr. Henrique, um cientista excêntrico, mas incrivelmente brilhante, ele sempre viu o tempo de forma diferente. Onde muitos viam um fluxo incontrolável e inevitável, ele via uma oportunidade. Desde jovem, ele questionava o conceito do tempo como algo linear, acreditando que era mais do que uma linha reta indo do passado ao futuro. As pessoas o chamavam de louco. Suas teorias eram ridicularizadas pela comunidade científica tradicional. Mas Henrique nunca desistiu. Ele tinha uma visão clara. O tempo não era nosso inimigo. Na verdade, ele acreditava que o tempo era a solução. O desenvolvimento da semente temporal. 2 coisas. 4 por anos, Dr. Henrique. Dr. Henrique trabalhou em segredo. Enquanto o mundo ao redor dele mergulhava no caos, ele estava em seu laboratório, obcecado com uma única ideia: como transformar o tempo em algo que pudéssemos manipular. Suas pesquisas eram arriscadas, experimentos que desafiaram os limites da ciência e muitas vezes da própria sanidade. Finalmente, após incontáveis tentativas, ele conseguiu o que parecia impossível. Dr. Henrique. Dr. Henrique desenvolveu uma tecnologia nunca antes imaginada: a semente temporal. Não era apenas uma máquina que poderia viajar no tempo, como muitos esperavam. Era algo muito mais complexo e revolucionário. Essa tecnologia era capaz de parar o tempo em momentos críticos e, mais importante ainda, redistribuí-lo. Mas o que isso significa? Imagine que você pudesse voltar no tempo não para mudar a história, mas para impedir que erros desastrosos acontecessem antes mesmo de ocorrerem. Imagine ter o poder de evitar catástrofes ambientais, impedir guerras antes que fossem travadas, erradicar doenças antes que se espalhassem. A semente temporal não era apenas uma máquina, ela era a chave para reescrever o destino da humanidade sem destruir o presente. Henrique não queria apenas alterar o tempo. Ele queria dar à humanidade a oportunidade de controlar seu próprio futuro. Não se tratava de apagar erros, mas de aprender com eles e fazer escolhas melhores. O dilema coletivo. 4 gamas. 6 mois. Mas como tudo que envolve grande poder, havia um preço. O uso da semente temporal exigia algo que a humanidade nunca tinha alcançado antes: uma nova visão de coletividade. Henrique sabia que essa tecnologia não poderia estar nas mãos de um único governo, de uma corporação ou de qualquer indivíduo. Isso exigiria que toda a humanidade se unisse, trabalhando em conjunto, pensando não apenas no presente, mas nas consequências futuras de cada ação.
Imagine um mundo onde cada decisão tomada hoje fosse feita com base no impacto que teria nas próximas gerações. Onde não existisse mais a ganância por poder imediato, mas sim um verdadeiro compromisso em garantir o futuro para todos. Isso, na visão de Henrique, era a revolução que ele sempre imaginou. A semente temporal não era apenas uma inovação tecnológica, era uma nova filosofia de vida. Porém, essa ideia era tão radical quanto sua invenção. Convencer a humanidade a pensar de forma coletiva, a agir como uma única unidade, parecia ser um desafio quase insuperável. E foi aí que Dr. Henrique encontrou seu maior obstáculo: as pessoas. Governos temiam perder o controle. Corporações não queriam abrir mão de seus interesses. A sociedade estava fragmentada, e essa divisão poderia significar o fracasso da maior inovação que o mundo já viu. O perigo iminente. 8. Mas o perigo não estava apenas nas mãos humanas. Dr. Henrique